Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Primeiramente, quero agradecer ao nosso Senhor, Jesus Cristo, pela oportunidade de estar fazendo este vídeo para vocês e agradecer aos mesmos pelo tempo disponibilizado para assistir. Muito obrigado. Lembrando, primeiro faço a leitura da palavra, depois apresento os significados e no final informo a conexão com o Novo Testamento. Se você achar melhor ouvir a conexão com o Novo Testamento, basta ir para a numeração que aparece na tela. Este é o momento onde inicio a conexão. Fica o convite para ouvir a palavra e seu significado. O capítulo 6 de Gálatas encerra a epístola com uma série de exortações práticas sobre a vida em comunidade e a responsabilidade mútua. Paulo apresenta o conceito da lei de Cristo, que se cumpre quando os irmãos carregam os fardos uns dos outros e restauram os caídos com espírito de mansidão. O apóstolo estabelece o princípio universal da semeadura e colheita, alertando que aquilo que o homem semear, isso também ceifará, seja na carne ou no espírito. Esta introdução destaca o convite final de Paulo para que os fiéis não se cansem de fazer o bem e reafirma que a única glória legítima para o cristão não reside em ritos externos como a circuncisão, mas na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, através da qual somos feitos uma nova criação. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante, que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Gálatas 6 do livro de Gálatas da Bíblia. Fazer o bem a todos. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês, que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. 2 Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim, cumpram a lei de Cristo. 3 Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. 4 Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. 5 Pois cada um deverá levar a própria carga. 6 O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. 7 Não se deixem enganar, de Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. 8 Quem semeia para sua carne da carne, colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito do Espírito, colherá a vida eterna. 9 E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. 10 Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. A nova criatura em Cristo. 11 Vejam com que letras grandes estou escrevendo de próprio punho. 12 Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. 13 Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês. 14 Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. 15 De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. 16 Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra e também sobre o Israel de Deus. 17 Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. 18 Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. A vida da nova criação em Cristo. O capítulo 6 de Gálatas encerra a carta de Paulo mostrando como a liberdade cristã deve se manifestar na prática diária. Depois de ensinar sobre a justificação pela fé e a vida guiada pelo Espírito, Paulo agora apresenta atitudes que devem marcar a vida do cristão,
restauração, humildade, perseverança, generosidade, serviço, vida espiritual verdadeira. O capítulo também reforça que a salvação não está em sinais externos religiosos, mas na transformação interior produzida por Cristo. O tema central deste capítulo é: a nova vida em Cristo produz um caráter transformado que vive para Deus e para o próximo. Primeiro, restaurando os irmãos com mansidão, versículos 1 a 5. O que Paulo está ensinando? Paulo começa ensinando como os cristãos devem tratar alguém que caiu em pecado. No versículo 1, ele orienta que aqueles que são espirituais restaurem a pessoa com mansidão, tomando cuidado para não caírem na mesma tentação. O objetivo não é condenar, mas restaurar. No versículo 2, Paulo diz: levem os fardos pesados uns dos outros. Isso significa compartilhar dores, dificuldades e lutas espirituais. Ele chama isso de cumprir a lei de Cristo, ou seja, a lei do amor. Nos versículos 3 e 4, Paulo alerta contra o orgulho espiritual e as comparações. Cada pessoa deve examinar sua própria vida diante de Deus. O versículo 5 mostra que cada indivíduo também possui responsabilidade pessoal diante do Senhor. A lição espiritual principal. A maturidade espiritual produz humildade, misericórdia e responsabilidade. O cristão deve ajudar o próximo sem arrogância. Aplicações práticas. 1. O cristão deve restaurar pessoas com amor e cuidado. 2. A igreja deve ser ambiente de apoio espiritual e não apenas de julgamento. 3. Comparações espirituais produzem orgulho e divisão. 4. Cada pessoa precisa assumir responsabilidade pela própria caminhada com Deus. Compreensão no Antigo Testamento. A misericórdia sempre foi parte central do caráter de Deus. Miqueias 6:8 ensina: praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus. Além disso, Moisés frequentemente intercedia pelo povo quando Israel pecava, mostrando o princípio de carregar os fardos uns dos outros. Segundo, a lei da semeadura espiritual, versículos 6 a 10. O que Paulo está ensinando? No versículo 6, Paulo ensina que aqueles que recebem instrução espiritual devem compartilhar seus bens com quem os ensina. Nos versículos 7 e 8 aparece o princípio espiritual da semeadura: o que o homem semear, isso também colherá. Quem vive alimentando a carne colherá destruição espiritual. Quem semeia no espírito colherá vida eterna. No versículo 9, Paulo encoraja os cristãos a não desistirem de fazer o bem, porque no tempo certo haverá colheita. O versículo 10 amplia isso: o bem deve ser praticado a todos, especialmente aos irmãos na fé. A lição espiritual principal. Toda escolha espiritual produz consequências. A perseverança no bem faz parte da vida cristã. Aplicações práticas. 1. O cristão deve investir em coisas espirituais e eternas. 2. Pequenas atitudes diárias produzem grandes resultados ao longo do tempo. 3. Fazer o bem pode cansar, mas Deus vê toda a fidelidade. 4. O amor cristão deve alcançar tanto a igreja quanto as demais pessoas. Compreensão no Antigo Testamento. O princípio da semeadura e colheita aparece frequentemente nas Escrituras. Oséias 10 de dezembro fala: semeiem a justiça e colherão misericórdia. O Salmo 126 também ensina que aqueles que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Essas imagens agrícolas simbolizam consequências espirituais diante de Deus. Terceiro, a cruz é superior à religião exterior, versículos 11 a 15. O que Paulo está ensinando? Paulo passa a escrever de próprio punho para enfatizar a importância de sua mensagem, versículo 11. Nos versículos 12 e 13, ele denuncia os falsos mestres que queriam obrigar os gentios à circuncisão apenas para evitar perseguição e se gloriar externamente. Esses líderes valorizavam a aparência religiosa, mas não obedeciam verdadeiramente à lei. No versículo 14, Paulo faz uma declaração poderosa: que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. A cruz separou Paulo do sistema mundano baseado em orgulho, mérito e aparência. O versículo 15 resume toda a carta: o que realmente importa não é circuncisão ou rituais externos, mas ser uma nova criação. A lição espiritual principal. O Evangelho transforma o interior do ser humano,
e não apenas sua aparência religiosa. A cruz é o centro da vida cristã. Aplicações práticas. 1. O cristão não deve buscar reconhecimento religioso exterior. 2. A verdadeira espiritualidade nasce da transformação do coração. 3. O orgulho espiritual precisa ser crucificado. 4. O valor do cristão está em Cristo e não em rituais ou aparência. Compreensão no Antigo Testamento. Os profetas frequentemente denunciaram religiosidade sem transformação interior. Esaías mostra Deus rejeitando sacrifícios vazios sem arrependimento verdadeiro. Ezequiel 36:26 prometeu um novo coração ao povo de Deus. Tudo isso apontava para a nova criação realizada em Cristo. 4. As marcas de Cristo e a graça final, versículos 16 a 18. O que Paulo está ensinando? No versículo 16, Paulo declara bênção sobre aqueles que vivem segundo essa verdade do Evangelho. Ele chama esses de Israel de Deus, referindo-se ao povo que pertence ao Senhor pela fé. No versículo 17, Paulo afirma carregar em seu corpo as marcas de Jesus. Essas marcas provavelmente eram cicatrizes de perseguições e sofrimentos suportados por causa do Evangelho. Paulo encerra a carta no versículo 18 desejando que a graça de Cristo esteja com o espírito dos irmãos. A lição espiritual principal. A vida cristã verdadeira envolve fidelidade a Cristo, mesmo em meio ao sofrimento. A graça de Deus sustenta o crente até o fim. Aplicações práticas. 1. O cristão deve permanecer firme mesmo diante de oposição. 2. O sofrimento por Cristo não é vergonha, mas testemunho. 3. A graça de Deus é suficiente para sustentar a caminhada espiritual. 4. A fidelidade ao Evangelho vale mais do que a aprovação humana. Compreensão no Antigo Testamento. Os profetas frequentemente carregavam marcas de sofrimento por obedecerem a Deus. Jeremias foi perseguido, rejeitado e preso por anunciar a verdade. Esaías 53 também profetizou o sofrimento do servo do Senhor. Essas experiências apontavam para Cristo e para aqueles que o seguiriam fielmente. Resumo dos pontos-chave. Primeiro, o cristão deve restaurar os irmãos com mansidão e humildade. Segundo, tudo o que o homem semear espiritualmente também colherá. Terceiro, a cruz de Cristo é mais importante que qualquer aparência religiosa externa. Quarto, a verdadeira vida cristã é sustentada pela graça e marcada pela fidelidade a Cristo. Reflexão espiritual final. Gálatas 6 encerra a carta mostrando que o Evangelho não é apenas uma doutrina, mas uma transformação completa de vida. A graça de Deus produz pessoas restauradoras, humildes, perseverantes e cheias de amor. Paulo também alerta que existe uma lei espiritual inevitável. Aquilo que o homem planta em sua vida será colhido no futuro. Por isso, o cristão deve semear no Espírito, investindo em tudo aquilo que aproxima de Deus. O capítulo reforça que a verdadeira espiritualidade não está em símbolos religiosos externos, mas em ser uma nova criatura em Cristo. A cruz continua sendo o centro da fé cristã, pois nela o velho homem morre e nasce uma nova vida guiada pelo Espírito Santo. Assim como Paulo carregava as marcas de sua fidelidade, o cristão também é chamado a permanecer firme, vivendo pela graça, servindo ao próximo e refletindo Cristo ao mundo. Vou te explicar Gálatas 6 de forma simples e bem prática, destacando a mensagem principal e dividindo o texto em partes para mostrar as conexões com o Antigo Testamento. Chegamos ao último capítulo da carta. É o fechamento prático de tudo o que Paulo explicou. Se nos capítulos anteriores ele focou na teoria, fé versus lei, aqui ele mostra como essa fé funciona no dia a dia da comunidade. Primeira parte, ajuda mútua e humildade, versículos 1-5. Paulo ensina como tratar quem erra. Restauração, não condenação. Se alguém cair em pecado, quem é espiritual, guiado pelo fruto do Espírito do capítulo 5, não deve julgar, mas ajudar a pessoa a se levantar com mansidão. A lei de Cristo. Ele diz que quando ajudamos a carregar os problemas, fardos, dos outros, estamos cumprindo a lei de Cristo, que é o amor. Carga própria. Parece haver uma contradição entre o verso 2, levar fardos dos outros, e o verso 5, levar a própria carga. Mas a ideia é simples.
Devemos ajudar os outros em suas crises pesadas, mas cada um é responsável por suas próprias escolhas e caráter diante de Deus. Segunda parte. A lei da semeadura, versículos 7 e 10. Este é um dos princípios mais famosos da Bíblia. O que você planta, você colhe. Paulo usa a agricultura para explicar a vida espiritual. Se você investe apenas em seus desejos egoístas, carne, o resultado final será destruição. Se você investe em atos guiados por Deus, Espírito, colherá vida eterna. Não desista. Ele sabe que fazer o bem cansa, porque nem sempre vemos o resultado rápido. Por isso, ele encoraja: não nos cansemos de fazer o bem. Terceira parte. A motivação real versus aparência, versículos 11 e 18. Paulo termina expondo os falsos mestres que estavam perturbando os Gálatas. O marketing da circuncisão. Ele revela que aqueles que queriam obrigar os Gálatas a se circuncidarem só queriam ficar bem na fita com os judeus conservadores para evitar perseguição. Nova criatura. Paulo dá o veredito final. Rituais externos, como a circuncisão, não valem nada. O que conta para Deus é se você se tornou uma nova criação por dentro. As marcas no corpo. Enquanto os falsos mestres queriam marcar o corpo dos outros, circuncisão, Paulo diz que ele mesmo já tinha o corpo marcado, provavelmente cicatrizes de chicotadas e pedradas que sofreu por pregar sobre Jesus. Essas eram as suas credenciais. A ligação com o Antigo Testamento. No encerramento, Paulo faz conexões sutis, mas poderosas, com o Antigo Testamento. Primeira, a lei da semeadura. Versículo 7. Esse conceito é muito presente nos Provérbios e nos Profetas, como Oséias 10:12. Semeiem a justiça e colham os frutos do amor. Paulo traz essa sabedoria antiga para a vida cristã. Segunda, o Israel de Deus. Versículo 16. Esta é uma expressão polêmica e profunda. No Antigo Testamento, Israel era a nação física descendente de Jacó. Aqui, Paulo aplica esse título honroso a todos, judeus e gentios, que seguem a fé em Cristo. Ele está dizendo que o verdadeiro povo de Deus agora é definido pela fé, não pela etnia. Terceira, a glória na cruz. Versículo 14. No Antigo Testamento, ser pendurado em um madeiro era sinal de ser maldito, como vimos no capítulo 3. Paulo inverte essa lógica. O que o Antigo Testamento via como vergonha, Paulo vê como o único motivo de orgulho, pois foi ali que a liberdade foi comprada. Resumo didático. Para fechar a carta, imagine uma equipe de construção. Os falsos mestres estavam preocupados se os operários estavam usando o uniforme do jeito certo, circuncisão rituais. Paulo chega e diz: o uniforme não constrói o prédio. O que importa é se vocês estão ajudando uns aos outros a carregar as pedras pesadas, amor, e se estão plantando em solo bom. Não fiquem apenas olhando para a aparência, foquem em se tornar pessoas novas. Conclusão da carta aos Gálatas. A mensagem central de todos esses capítulos que analisamos é que a religiosidade, regras, escraviza, mas o relacionamento com Deus, fé ou graça, liberta. Essa jornada pelos 6 capítulos de Gálatas foi clara para você? E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário, além de compartilhar e se inscrever no canal. Isso ajuda muito, para continuarmos a trazer conteúdos incríveis para você. Obrigado por assistir, nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!